Nosso estudo de hoje está na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Emmanuel vem falar na lição 68 do livro Pão Nosso, necessário acordar. Grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridade nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesmo o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável examinar-se e emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé, em espiritualidade, como se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Necessário acordar. É chamado para todos nós. Bom, não existe uma pessoa aqui na Terra que vai se considerar indênia, que é o que está sendo dito aqui agora. Todo mundo está incluído nisso aqui, né? Necessário acordar. Porque como é que se acorda? Se acorda quando a gente conhece o Cristo, estuda o Cristo e aplica o Cristo em nossas vidas. Não se acorda quando eu tenho a pretensão de ser o dono da verdade, quando eu quero pretender que a minha religião é melhor do que as dos outros, quando eu quero entrar nas discussões doutrinárias em cima dos textos do Evangelho, querendo mostrar que eu sei mais ou sei menos. A questão é, só vai realmente acender a luz quando a gente trouxer para os nossos atos, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, tudo que a gente está lendo com relação ao Cristo. Então ele bota aqui para a gente: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. E vem falando para a gente de como a gente perde tempo, ou nas obscuridades dos textos, ou então nas questiúnculas literárias. A gente está o tempo todo protestando, rejeitando, querendo arrumar momentos ainda de divergências, não é? E na maioria das ocasiões os convites divinos passam por nós sugestivos e santificantes, mas a gente prefere interpretar ainda ao nosso jeito ainda, ao nosso ego, nossa vaidade. Então, ele vai chamar a atenção para a gente aqui no penúltimo parágrafo e fala assim: a criatura necessita indagar de si mesmo o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. E aí sim a gente vai estar saindo da animalidade para buscar o nosso próprio caminho. Então, quer saber se a gente ainda está dormindo ou não? Vamos pensar aqui para a gente, né? O que eu tenho feito da minha vida? O que eu desejo fazer daqui para frente da minha vida? O que eu tenho feito já vai dizer muita coisa, claro. Mas o que eu desejo também, tem gente que só deseja ter uma vida tranquila, ter dinheiro no bolso, não ter nada faltando na mesa. E tem gente que não, vai falar: eu quero ser um espírito melhor, eu quero ser um instrumento também, na medida do possível, na mão dos espíritos aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Já está começando a tomar um caminho melhor. Eu quero modificar o meu sentimento, eu preciso, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso aprender a amar o próximo como a mim mesmo. Eu preciso aprender a respeitar todas as diferenças. Está começando a entrar num ponto legal também. Está começando. Eu começo a renunciar à minha vida agora. Eu começo a entender que a minha vida
pouco valor tem com relação a toda a obra que está acontecendo ao nosso redor. Está começando a ficar legal, está começando a acender. Não está aceso ainda não, mas está começando a acender. Está começando a acordar, está sendo despertado, ele está começando a se mexer na cama ainda. Né? Eu começo a entender realmente que a vida daqui na Terra ela não deve ser feita de só momentos de lazer, momentos de curtição, momentos de prazer material, não. O prazer espiritual é muito melhor que o prazer material. Realmente está começando a entrar no caminho. Mas eu vou fazer aqui um rol de coisas que vai lembrar muito aquele texto do Homem de Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo. Que você lê o Homem de Bem, quando chega no final e fala assim, aquele que está cumprindo todos esses aqui, ainda não é o ideal, não, mas está no caminho. E a gente está no caminho. Ou então, como a gente viu agora, um livro de André Luiz que a gente estava lendo, quando chega no final, o André Luiz pergunta, mas a história terminou assim? Fala, não, não terminou. Ela continua. A história só vai terminar quando chegar à perfeição lá na frente. Olha que coisa bonita. No último parágrafo ele fala assim, grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia com as fileiras de sonâmbulos inconscientes. As pessoas falam de Deus, de fé e de espiritualidade, mas respiram em atmosfera estranha. É interessante, né, que ele fala assim, parece que a primeira condição, né, a pessoa quer dizer o seguinte, eu acredito em Deus. Então depois ele quer falar assim, eu sou cristão. Mas para ele ser cristão significa você estar batizado ou estar frequentando uma determinada instituição. Aí se diz cristão. E cá para nós, ser cristão é esse? Será que a gente não ouviu Jesus falar, né? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus? Mas eu ficava nas igrejas, no centro espírita, no local de... Mas e aí? E suas atitudes, seus sentimentos? Você continua desse jeito? Seu sentimento continua o mesmo? Suas reações emocionais continuam essas ainda? Né? Então, a gente começar a olhar para dentro da gente. Ele fala aqui, né, ele bota o rol para a gente. Né? A gente precisa indagar de si mesmo o que eu faço, o que eu desejo, qual é o propósito que eu atendo e qual é a finalidade que se destina. Eu falei dos dois primeiros, esqueci de falar dos dois últimos. Né? O propósito que eu atendo e qual é a finalidade. Para que eu estou fazendo isso? Qual é a finalidade disso? Qual é o propósito disso? Né? Aí ele vem botando para a gente que a maioria aqui das pessoas, elas ficam perdidas, falam em Deus, falam em fé e falam em espiritualidade, mas falam da boca para fora porque quando são testados, como nós, a grande maioria das vezes, a gente cai. E cai o tempo todo. Se aprende no Evangelho que tem que aprender, se roubar dar uma tapa numa face, oferece a outra. Se roubar a capa da túnica, é para caminhar 1000 passos, caminha 2000. Mas vem, rapaz, e assaltar a gente. Perdeu. Você vai querer reagir. Se não conseguir reagir, você vai querer ir na polícia, vai querer procurar a pessoa para poder ir atrás do rapaz, alegando que é justiça, que tem que correr atrás da justiça. Depois ela vai ficar maldizendo o rapaz durante muito tempo, tendo um sentimento ruim. Entendeu o que o Cristo disse? Não entendeu. Faço parte desse rol também, então não se sinta incomodado com o que eu estou falando. Todos nós estamos dormindo aqui na Terra, grande maioria, a exceção de que não dorme é muito pequena mesmo. Por isso que ele fala para a gente que a porta da perdição é larga, a porta da salvação é muito estreita. Ela vai precisar o quê? De conhecimento, de autoconhecimento, de estudo dos textos, mas de estudo no sentido de como eu vou pegar o texto e colocar em prática na minha vida, amoldar a tudo que eu estou vivendo. Por isso que a ajuda que a doutrina espírita está dando nesse momento para a gente, né? Ela vem pegar os textos evangélicos e tentar tirar o véu, trazer 4, 5 interpretações diferentes, uma complementando a outra, para um mesmo versículo, para que você tenha elementos, para que a sua consciência ela possa estar agindo, falando, na hora que você está prestes a cometer um equívoco, vem aquela vozinha falando, meu filho, é isso mesmo, você vai continuar nesse caminho? E você para, reflete, decide, algumas vezes até continuar mesmo, e outras vezes já consegue ter uma fortaleza a ponto de falar, não vou resistir, vou sair desse caminho e evita e vamos tomando o caminho que é o caminho do Cristo. Que Jesus nos abençoe mais uma vez,
A gente agradece do fundo do coração a Emmanuel por cada reflexão dessa diária.